O verdadeiro jejum. Boa noite, povo de Deus, para todos nós, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, que está vivo e reina para sempre. Aqui estou eu, entrando em ação na casa de oração, Maria Trindade Rocha, Cânticos e Louvores, Maria Trindade. O verdadeiro jejum. Clama em alta voz, sem constrangimento, fazer soar tua voz como a corneta. Denuncia a meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida eles me procurarão dia após dia. Deseja conhecer o comportamento que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informa assim junto a mim sobre as exigências da justiça. Deseja a presença de Deus. De que serve jejuar, se com isso não vos importais? E mortificais nós, se nisso não prestais atenção, e que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios, e oprime todos os vossos operários. É isso aí. Passais vosso jejum em disputas e alterações, ferindo com o punho o pobre, é verdade. Não é jejuar assim que fareis chegar lá em cima vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar sobre o saco e a cinza, pois chama isso um jejum, um dia agradável ao Senhor. Sabeis sabeis qual é o jejum que eu aprecio, diz o Senhor Deus. É romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livre os oprimidos, é isso mesmo, e quebrar toda espécie de jugo, entenderam? Eu parei aqui. Num dia agradável ao Senhor. Eu parei no 6. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero falar para vocês que o jejum é a gente denunciar, proclamar a verdade, falar a verdade. O jejum não é a pessoa ficar a cabeça baixa, boca fechada para o alimento. Jejuar é abrir a boca e falar a verdade. No início aqui foi bem claro. Clamar em alta voz sem constrangimento, como se fosse uma corneta em alta voz. Esse é o jejum. Para muitos não. Eu já ouvi falar de jejum desde a minha época de jovem, de quando eu era bem mais jovem, que o jejum é a pessoa se vestir bem, encher a boca de batom, se maquiar toda, ficar no topo da vaidade do mundo.
Provavelmente é o que dá para sentir. Se empiriquitar toda, se encher de perfume, não. Jesus está falando assim, que o jejum verdadeiro é aquele que você... Aqui está falando na Bíblia, em Isaías. É bom eu explicar em Isaías, que está falando do jejum, do verdadeiro jejum, 58, Isaías 58, o verdadeiro jejum. Então, não é aquilo que falaram que se encher de perfume, vestir com as melhores roupas. Talvez esteja aqui no final, por causa que eu vim até o número 6, oprimidos. Então, o verdadeiro jejum é abrir a boca e falar a verdade. Então, eu tenho jejuado, porque enquanto muitos estão comendo, bebendo, farreando, fazendo horrores, eu abro minha boca e falo. Eu abro minha boca e falo porque eu acho assim, que quem vê imoralidade, escuta imoralidade, cala sua boca, está consentindo, está admitindo o erro, está em concordância com os errados, com as pessoas erradas. Eu creio que o jejum é isso. Eu creio que o jejum é falar a verdade. É igual o povo falou assim, eu não sabia o que era, por exemplo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Até pouco tempo antes de eu estudar a Bíblia, eu não sabia que os padres falam tudo o contrário, porque o contrário da Bíblia. Apesar dessa Bíblia aqui ser da Igreja Católica, da Ave Maria, mas ela mostra os mandamentos da lei de Deus, tudo diferente. Aqui contra corrupção, os conversações. Então, tudo que a Bíblia ordena, eles desviam. Que Deus me perdoe. Fala, não fale dos missionários, não fale... Fala, por que não? Falar a verdade não é crime. Deus diz que até a gente tem que escutar até a voz de uma criança. Se a criança, como uma criança verdadeira, a gente tem que escutar. Por que foi que eu parei de ir nas igrejas? Porque os padres querem, os pastores, os missionários só querem falar, eles não querem escutar. A versão deles é a que vale, as nossas não vale nada. A gente tem que ficar lá, ó. Tem pessoas que até dormem lá sentado, dormindo, murimbudo, sem poder falar nada. Até dorme na hora da palestra da missa. Mas por que eu sempre ficava atenta, com os meus ouvidos abertos, escutando, observando a lei de muitos? Não. Jesus está falando aqui que jejuar é falar a verdade, é abrir a boca e falar a verdade sem cessar. É o dia de jejum. Eu vou aqui anunciar falar de um louvor que eu escrevi há muito tempo. Meus louvores já têm 15 anos escrito. De publicação eu nunca publiquei, ao vivo nunca. Já fiz CD, já tenho CD, distribuí CD, mas não. Então boa noite para todos, e quem assistiu